Bem, esse terceiro momento nosso é um momento onde a gente vai trabalhar a questão tipológica. Alguns modelos, né, precisam ser vistos e apresentados dentro dessas metodologias. Observe que daqui para frente, né, nesse primeiro momento aqui, a gente vai trabalhar 6 modelos de metodologias para a língua inglesa e alguns outros modelos de metodologias para a língua portuguesa. Mas observe que quando se trata de língua, com respectivas adaptações, esses modelos eles vão viajar entre si. Você pode utilizar algumas dessas metodologias tanto para uma língua quanto para outra. É possível fazer respectivas adaptações. Pensando primeiro nas metodologias para a língua inglesa, a gente encontra como estudo geral 6 pontos básicos de metodologias. O primeiro deles aponta para estratégias que estão relacionadas à questão da memorização. Alguém já disse que ao estudar uma língua nova, nós precisamos de pelo menos 50% de trabalho com memorização. É impossível aprender uma língua nova sem trabalhar com pelo menos 50% da carga daquela matéria com uma metodologia prática de memorização. Para isso, então, utilizar uma estratégia que permita àquele aprendiz o armazenamento de informações. Essas informações podem ser trabalhadas por rimas, por palavras que são chaves, por substituições de novas palavras. Então, trabalhando com uma metodologia nesse aspecto, é possível se alcançar sucesso com uma nova língua, como, por exemplo, a língua inglesa. Segundo lugar, a gente tem estratégias que trabalham a cognição. Observe que cognição tem a ver com, entre outras coisas, com aquilo que está relacionado à compreensão, à produção e à transformação de informações que eu recebo. É cognitivo, né, se trabalhar, por exemplo, com filmes, com seriados, com TV, com noticiários, com a ouvida de músicas. Trabalhar músicas, por exemplo, em sala de aula é muito interessante, né, para uma língua como o inglês. Então, esse segundo aspecto de estratégias estão relacionados a esse ponto aí. Em terceiro lugar, estratégias de compensação, que permite ao aluno utilizar a língua, mesmo que ele não tenha conhecimento suficiente daquela matéria, daquela nova disciplina que ele está aprendendo. Para isso, o gesticular, o olhar, né, as informações que são extratextos, elas permitem que o estudante acompanhe melhor aquela nova língua. Quarto, estratégias que estão relacionadas ao afeto. Olha, quando eu digo afetivo, eu já falei disso minutos atrás, a questão da afetividade, ela proporciona, né, que o estudante se sinta extremamente bem acolhido, né, pelos professores. E uma vez que a afetividade funciona em sala de aula, você vai conseguir introduzir novos conceitos de aprendizagem que vão influenciar o aprendizado dessa nova língua. Ok? Quinto, são estratégias que estão relacionadas à sociedade. E aí a gente tem a propriedade do estudante de aprender uma língua através da interação e da colaboração. É o que a maioria dos cursos de língua fazem hoje. Elas permitem intercâmbios, elas permitem chats de bate-papos, elas permitem com que você entre em contato com a outra cultura. Existe um método, né, de língua inglesa chamado approach, que ele permite exatamente essa aproximação do outro. O Zé Cabaleiro tem um samba chamado Samba do Approach. Ele trabalha exatamente isso, né? Aquela junção de culturas na qual eu recebo e ofereço cultura. O que eu acho ruim somente nesse tipo de metodologia é que a gente se aproxima da outra metodologia, da outra linguagem, da outra cultura, mas eles não se aproximam da nossa. Então isso é uma coisa complicada de ser. Finalmente os JITs, que traduzido seria Just in Time, a ideia de um trabalho mais ou menos em equipe. A gente vai ver uma outra metodologia de língua portuguesa, que é o trabalho com grupos, né, com trabalhos em times, que é basicamente a mesma coisa que tem aqui. Eu combino a velocidade da comunicação da internet, por exemplo, da web, com a habilidade de ajustar rapidamente os conteúdos que a juventude tem.
Então, uma vez que eu mesclo isso, eu vou ter uma metodologia dinâmica e rápida demais de trabalhar. Então, ferramentas como, por exemplo, o celular seriam muito úteis para desenvolver esse tipo de trabalho. Essas são as 6 metodologias que a gente pensou para a língua inglesa. Há outras que a gente vai ver quando tratar agora das metodologias de ensino para a língua portuguesa. Então, tem um diagrama no qual aí a gente tem as estratégias de aprendizagem, que estão relacionadas ao fator direto e indireto, que vocês certamente estudarão no material didático que vai ser entregue a vocês, que trabalha exatamente aquilo que a gente colocou aí para vocês. Estratégias de memorização, cognição e compensação, e, no segunda instância, estratégias metacognitivas, aquelas que trabalham sobre a própria ideia de se comunicar, né? Eu vou discutir sobre isso aí, dentro da própria modelo de comunicação. As estratégias de afetividade e as estratégias sociais. Em segundo plano, a gente tem então as estratégias para a língua portuguesa. Com isso a gente já caminha para o final da nossa apresentação. O Tangram é um método muito interessante de ser utilizado. Eu utilizei o Tangram com esses 2 referenciais que a gente tem aí no nosso material didático, que é a classificação e comparação de figuras e a comparação e ordenação de frações. Observe, olha, a gente está trabalhando língua portuguesa. A gente não está trabalhando aqui geometria, nem a gente está trabalhando matemática. Mas como é que eu utilizo isso com língua portuguesa? É fácil. Eu posso pegar, por exemplo, a música Aquarela, de Toquinhos, e trabalhar o texto da música, a ouvida da música, e fazer um trabalho comparativo das forças geométricas que essa música traz. Eu fiz um trabalho desse com a comunidade de professores do município de Trindade, e uma das atividades previstas no fazimento dessa atividade foi passearmos a cidade e desenharmos as praças e os modelos geométricos que as praças da cidade ofereciam. Foi uma experiência inigualável. É claro que, devido à realidade, né, a gente podia fazer porque era um grupo de professores. Isso tornar-se-ia mais difícil em se tratando de um curso secundarista, por exemplo. Mas é um método válido que permite a análise do texto, né, é a língua portuguesa, como ele permite a comparação dos quadros geométricos que oferece a música. Observe que isso é BNCC pura, porque a BNCC trabalha exatamente a transversalidade de conteúdos, a transdisciplinaridade dos conteúdos. Então isso é extremamente atual. Okay? Segundo plano, a gente tem a aprendizagem baseada em problemas. Isso aqui, gente, é nada mais, nada menos do que voltar ao nosso velho amigo e querido Sócrates. É problematizar as situações. Trabalhar os problemas é apresentar uma necessidade de algo que precisa ser resolvido. Uma vez feito isso, eu vou, durante esse processo, construir o conhecimento e o conteúdo que precisa ser desenvolvido e as habilidades que os estudantes despertarão para resolver os problemas. Ok? Terceiro, eles vão formar grupos de 5 a 8 estudantes e aprender através de simulações com os problemas que não foram ainda estruturados. Apresenta-se uma forma de problema que não está estruturado e eles vão criar toda uma problematização a partir desse trabalho. Então, são grupos trabalhando problemas e aprendendo como resolvê-los. Ora, isso torna o ensinamento extremamente prático, que você pode trazer para a sala de aula problemas, né, sérios que eventualmente eles tenham. Recentemente eu tive um problema na escola que eu trabalhava e eu pedi para os meninos fazerem uma pesquisa em casa, porque na escola, quando nós voltamos do horário de intervalo, a sala de aula estava completamente suja. Havia comida por todos os cantos da sala, pratos espalhados. Então eu levei eles, fiz grupos, e lá eu pedi que eles fizessem uma pesquisa em casa, com os pais e com as mães. E observe bem que a pesquisa não foi feita somente com as mães, né, como seria de se esperar, mas com os pais também. Então eles fizeram um trabalho de entrevista e levantaram os custos, né, de material de limpeza para casa, e aí fizemos eles transformar esses custos de materiais para a sala de aula. Então foi aplicar uma realidade de um problema a uma situação prática da vida deles. O conteúdo e as habilidades a serem aprendidas aqui são organizados em torno de um problema. Então, o fazimento de um problema vai gerar toda uma situação didática
que advém a partir daí. Não como uma lista hierárquica de tópicos, né? Mas há uma relação recíproca entre o conhecimento e o problema. Então eu estabeleço essa relação prática, proporcionando uma centralização do aluno, porque a escola, a faculdade, ela não é, digamos assim, ela não é ditatorial. Ela é para ser trabalhada com autodireção. O estudante precisa aprender a se autodirigir. Com essa pedagogia de problemas, é possível a ele resolver os problemas que ele encontrar, né, dentro e fora da sala de aula.